com esses 9 passos você será chamado para o próximo passo do processo seletivo e, consequentemente, para o seu sim, para você ser contratado e sair do Brasil já empregado. Opa time, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Profissional Multinacional. No vídeo de hoje eu vou te dar dicas super essenciais para você mandar bem numa entrevista de emprego e conseguir o seu emprego enquanto você ainda está aí no Brasil. Aprenda comigo, Rafael Salinave, o criador do método Profissional Multinacional, onde eu ensino brasileiros, assim como você, sair do Brasil já empregado, trabalhando na sua área de atuação e ganhando excelente salário aqui fora. Eu já vivo e trabalho aqui na Suécia desde 2019, então tenha certeza de uma coisa: você precisará convencer o recrutador internacional de que você já está pronto e que você é o melhor profissional para aquela vaga. Ao abrir a sua entrevista de emprego, chegue confiante. Por quê? Porque o recrutador, ele somente está buscando um profissional. Um profissional apenas será aquele que dará conta do recado e será contratado para suprir essa necessidade do recrutador. Então você tem que chegar confiante, você tem que chegar mostrando ao recrutador de que você confia em você, confia nas suas skills. Mas do que isso, tente stalkear o recrutador antes de fazer a entrevista. Então procure ele no LinkedIn, faça uma conexão com ele, veja que faculdade ele estudou, veja se ele escreveu algo sobre os hobbies dele, veja os interesses que ele tem. Procure também nas outras redes sociais, porque assim eu tenho certeza de que se você chegar com algum ponto em comum entre vocês dois, você pode utilizar isso como quebra de gelo no início da entrevista internacional e você com certeza estará um passo à frente, porque afinal de contas você trará esse ponto de coincidência, esse ponto em comum entre você e o recrutador. Fale sobre esse tema para poder você trazer ele para junto de você. O ambiente de entrevista de emprego normalmente é muito formal, então faça com que o recrutador se sinta à vontade em conversar contigo. Então já chegue com um sorriso, já chegue causando uma boa primeira impressão e tente encontrar algum ponto em comum entre você e o recrutador. Dica número 2, respire fundo e fale tranquilamente. Nós temos sim diferenças de dicção, nós temos sim diferença de vocabulário. E quando você chegar para uma entrevista de emprego, anote, você estará nervoso, você estará excitado, o coração estará a mil. Então tente relaxar, respire fundo, tente fazer um exercício de respiração antes de entrar na entrevista. E tenha certeza, os últimos 5 minutos antes de começar a entrevista de emprego internacional serão os piores da sua vida, porque você vai ficar ansioso. Você não sabe se você conecta antes ou se conecta depois, se você conecta na hora para poder já começar a entrevista, ou se você conecta antes para poder mostrar que você está engajado. Mas se você conectar antes, você vai ficar paranoico, porque você vai ficar olhando na bolinha da câmera e esperando que o recrutador conecte. E você nunca sabe que horas ele vai conectar. Então aí você não sabe se você olha para o lado, se olha para o outro, se fica o tempo todo sorrindo para a câmera, se fica com cara de paisagem esperando acontecer. Então, a decisão que você vai tomar será a mais acertada possível. No entanto, tente relaxar para esse primeiro momento. Então, respire fundo para poder você estar pronto para quando a entrevista começar, você de fato conseguir mostrar uma ótima primeira impressão. Dica número 3, esteja pronto com palavras-chave para você fazer uma ótima entrevista. Por favor, não anote textos e esqueça ficar pescando, lendo o que você vai fazer, lendo aqui ao redor da tela aquilo que você vai falar. Não faça isso consigo mesmo. Em vez disso, escreva palavras-chave. Escreva as palavras que vão te fazer lembrar sobre os assuntos que você quer falar. Assim, nada vai ficar para trás. Você vai fazer uma entrevista onde você vai ter uma cadência e você vai conseguir abordar os assuntos que você já tinha em mente e queria abordar. Então, muito cuidado para não ficar lendo o que você escreveu. Aí você fala direitinho aquilo que você está querendo falar, mas o recrutador vai perceber que você não está olhando para ele e ele vai perceber também que você está olhando para algum outro lugar e lendo algo. Então, não cometa esse erro. Faça o seguinte, anote as palavras-chave, cole ela ao redor da sua tela do seu notebook para poder você não perder a oportunidade de falar sobre assuntos que você já queria falar. Tenha isso em mente. Foco no recrutador e não naquilo que está escrito. Dica número 4. Estude a empresa e a vaga. Mostre ao recrutador que você sabe o que você está falando. Mostre ao recrutador que você sabe o que você está fazendo, que você não caiu ali de paraquedas. Se você está aplicando para aquela vaga é porque você se identificou com ela
E se você está aplicando para aquela empresa, é porque você conhece os seus valores, você conhece onde a empresa é localizada, você conhece o que você vai fazer direitinho. Então estude ao máximo qual é o cargo que você vai ocupar, tente entender qual é a estrutura da empresa, tente entender o key point que você vai ter ao ser contratado, né? Tente entender qual é a sua posição dentro da empresa para poder você chegar na entrevista com esse domínio e mostrando ao recrutador que sim, você fez o dever de casa, que você conhece o máximo que você puder conhecer. Então, estude a empresa, estude os valores da empresa, siga os profissionais que trabalham naquela empresa, se conecte com eles para poder eles conseguirem te dar também esse ponto de vista e, mais do que tudo, estude a posição que você vai ocupar dentro da organização. Dica número 5. Ao estudar a vaga antes de você participar da entrevista de emprego, procure por que pergunta inteligente que eu poderia fazer sobre a descrição dessa vaga e traga ela para a entrevista. O recrutador vai perguntar para você: você tem alguma pergunta? Você tem alguma dúvida? Ficou algo que a gente possa esclarecer? E nesse momento você tem que mostrar o seu interesse pela vaga e pela empresa. Então você pergunta: não ficou claro aqui na descrição da vaga tal coisa, como é que funcionaria isso? Além de você mostrar interesse pela vaga e pelo trabalho do recrutador, você vai mostrar para ele também o seu entendimento sobre o negócio. Então traga para a entrevista perguntas inteligentes, perguntas que mostrem o seu conhecimento sobre o que você vai fazer lá dentro da vaga. Claro, não busque erros no que está descrito na vaga, mas sim pontos que você vê que somente você, que tem o domínio da sua área de atuação, consegue enxergar, e isso vai te dar a oportunidade de mostrar o que você tem de forte naquela que é uma dúvida que com certeza somente um expert teria. Dica número 6. Abra também para pergunta ao recrutador no final da entrevista. Então pergunte ao recrutador: ficou tudo claro aquilo que eu te falei? Você tem alguma dúvida sobre o meu conhecimento? Ainda tem algum ponto em aberto que você gostaria que eu esclarecesse? O que eu te contei ficou claro? Então mostre ao recrutador que você está interessado que a comunicação tenha sido clara. Porque muito provavelmente você vai fazer uma entrevista em inglês e muito provavelmente nem você nem o recrutador são fluentes em inglês. Nem você nem o recrutador são naturais de um país de língua inglesa. Então isso cabe margem, tem espaço para a comunicação não ter sido 100% transparente. Então abra para o recrutador essa pergunta: ficou claro para você tudo? Você tem alguma dúvida ainda sobre mim? Tem algo mais que eu possa falar para poder esclarecer algum ponto que ficou em aberto? Então pergunte para o recrutador para poder assim você ter certeza que você foi bem entendido. Dica número 7. Se prepare para as respostas às perguntas clichê de entrevistas de emprego. Então tenha certeza, ele vai te perguntar: fale-me um pouco sobre você. Conte-me um pouco da sua experiência profissional. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Quando você passou por uma situação mais difícil, que situação foi essa? E como você passou por cima disso? Como que você superou? O que você aprendeu nessa jornada? Essas e muitas outras perguntas você sabe. Elas são corriqueiras de todas as entrevistas de emprego e com certeza na sua entrevista internacional ela também vai acontecer. Então se prepare para essas perguntas. Já traga as respostas, prontas na sua mente, por favor, nada de escrever. Se for para poder te ajudar, pontos fortes, né? Palavras-chave coladas aqui em post-it ao redor da tela. Então faça isso por você, para poder você não ficar durante a entrevista de emprego pensando então traga fatos do seu passado que com certeza resolverão e responderão a essas perguntas da melhor maneira possível. Dica número 8. Use exemplos concretos quando for falar de fatos históricos da sua experiência profissional. Então traga dados, KPIs, traga valores. Então quando você fala: com a minha ação eu reduzi o custo da obra em 20%. Com a minha implementação de software eu aumentei a velocidade do fluxo em 15%. Então traga valores para poder o recrutador entender que eles são válidos, que tudo é real, que tudo é palpável e que você vai trazer valor também para ele quando você for contratado e trabalhar na empresa dele. Então pense em trazer dados reais e dados que corroboram o motivo de você estar aplicando para essa vaga e que, no entanto, te farão também ser contratados para ela. E para fechar, a nossa última dica, a dica número 9, agradeça ao recrutador.
Mostre para ele que você também está interessado naquilo, no entanto que você respeita o seu tempo e a oportunidade que ele lhe deu e que você está aguardando pelos próximos passos, para os próximos contatos. Pergunte se terão follow-up, quando será a próxima fase, para você não ficar na expectativa depois que a entrevista encerrar. Então, deixe tudo muito claro com o recrutador, mas finalize com um agradecimento pela oportunidade, dizendo que você já se sente parte da empresa e que já está esperando pelo próximo passo do processo seletivo. Se esse vídeo fez sentido para você e se ele te ajudou a agregar mais conhecimento para a sua jornada de transformação em profissional multinacional, clica no botão aqui embaixo, já dá o gostei, se inscreve no canal e me segue também lá no Instagram, onde eu também te dou muito conteúdo para você sair do Brasil já empregado. Aguardo você aqui fora, forte abraço, tchau, tchau.